Primeiramente, eu queria agradecer ao Senhor por mais uma rica oportunidade e estar participando mais uma vez, né? Eu louvo o Senhor também pela minha família que hoje se encontra presente comigo. E eu vou deixar a palavra para os irmãos que está aqui em 1 Samuel, no versículo 31, capítulo 31, né, irmão? Do 1 ao 13, que fala assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de arma que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, seu pajem de armas e também todos os seus homens, que morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e desse lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça. O despojaram, despejaram e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo também os moradores de Jabes-Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite. Então tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes os queimaram, e tomaram os seus ossos e os puseram e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Irmão, essa palavra fala sobre a morte do rei Saul e de seus filhos. Muitos dos irmãos já conhecem a história do rei Saul, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele antes de chegar no pajem. O rei Saul, ele era da tribo de Benjamim. Seus familiares eram da tribo de Benjamim. E quando ele saiu para procurar um jumento, que o seu pai tinha se perdido do seu pai, então ele encontrou com Samuel, com o profeta Samuel. Então, o profeta Samuel, ele foi e ungiu Saul como rei de Israel. E o Senhor fez graça a Saul. Ele fez graça ao olhar para Saul, porque na primeira batalha que ele teve, ele venceu. Só que Saul, ele passou
ele foi virando um homem muito soberbo, que só pensava em si próprio, não pensava nos outros e não pensava mais em Deus. Então o que o Senhor fez? Ele viu que Saul já não era mais com ele. Então o que o Senhor fez? Se saiu de Saul. O Espírito Santo já não era mais com ele. Ele já não tinha mais o Espírito Santo. Ele já não tinha mais o Senhor com ele. O Senhor tinha abandonado já ele, porque viu que ele já tinha virado uma pessoa soberba, uma pessoa que só pensava em si própria. E o Senhor, ele não está com quem é assim, que não coloca o Senhor como a sua direção. Uma pessoa assim não tem o Espírito Santo, não tem Deus. E o Senhor, ele não gosta de gente assim, de pessoas assim, porque Deus, ele fala em todo momento que ele é amor, que ele é misericordioso. E a palavra fala que além do Senhor ter se afastado dele, ele perdeu os 3 filhos, perdeu a batalha e ainda se suicidou. Perdeu a salvação. Fez com que pessoas também perderem a sua salvação. Por que eu estou falando isso? Porque o seu pajem de armas também se suicidou. Fez com que ele se suicidasse. Ou por quê? Ele poderia muito bem ter matado Saul, porque ele impediu, porque ele não queria passar a vergonha de ser morto pelos filisteus. Mas o seu pajem de arma, eu acho que ele falou assim: eu não vou ser um traidor. Eu não vou ser um traidor. Eu não vou sair, eu não vou viver que nem uma pessoa foragida. Eu não vou ser um foragido. Então o que ele fez? Ele achou melhor, que não foi, ele não poderia ter tomado essa decisão. Ele achou melhor também se suicidar. Não só ele também, como os filisteus mataram todos os homens que estavam junto com Saul. E os que viram, correram. Ficaram com medo de morrer também, porque ele perdeu a batalha. As pessoas rebeldes e teimosas jamais terá Deus a seu lado. Saul não apenas preferia fazer as coisas do seu jeito, como também insistia que estava certo nisso. Mais de uma vez, ignorou as ordens de Deus e desobedeceu a ele, teimando que tinha bons motivos para agir daquela maneira. Você tem um hábito de teimar contra Deus? Ou costuma achar que você está certo e que Deus está enganado? Ou que Ele não entende a sua situação? E aí? Irmãos, saibam uma coisa, que quando a gente decide entregar a vida para o Senhor, é para entregar, não é para entregar 50%, e sim 100%. Porque quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, faz o que quiseres de mim, é entregando a vida por completo, não é pela metade. Eu sei que eu já falei de outras vezes, mas eu vou repetir. Quando a gente está lá no mundo, que tem balada, que tem festa, que tem churrasco a semana inteira, a gente está lá. E porque quando a gente decide a entregar a nossa vida ao Senhor, a gente só quer vir uma vez na semana na igreja. Sabe que o compromisso de vocês não é com o pastor, não é com a dirigente do que está acontecendo na igreja, não é com o seu líder. Entenda uma coisa, você tem responsabilidade e tem obrigação com o Senhor. Não é com ninguém aqui não. Porque eu posso muito bem ficar aqui a semana inteira bajulando o pastor, bajulando os meus líderes e não estar em comunhão com o Senhor. Porque eu estou falando aqui sobre comunhão, sobre obediência, a não ser desobediente. Porque o Senhor, Ele não está com quem é desobediente. Que nós possamos deixar o nosso eu lá para trás, morra junto com a nossa vida passada, e que nós nos tornemos
A partir do momento que a gente decide descer as águas, aquele eu, aquela velha Andresa já era, já morreu, já não serve mais. E sim uma nova criatura para o Senhor. Porque é isso que o Senhor quer, que nós trabalhemos na obra. Como os outros irmãos já falou, nós temos que sim pregar o Evangelho, evangelizar nas praças, na rua, ao nosso vizinho, ao nosso irmão que está dentro da nossa própria casa, ao nosso marido, que está desviado, que não está indo na igreja. A gente tem que pregar dentro da nossa igreja, da nossa casa. Primeiramente dentro da nossa casa, para depois pregar para o vizinho. Porque não que adianta eu chegar para o meu vizinho e falar assim, vamos na igreja, meu vizinho vai falar assim, nem teu marido vai, por que eu vou? Não tem obrigação de ir. Então a palavra fala que a gente tem que pregar e falar do amor de Jesus dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Então esse pajem de armas era um homem que vivia lá do lado do rei. Aonde o rei ia, ele ia também. Ele levava a espada do rei. Ele era um homem de confiança. Então que o Senhor ande com o Senhor. Que vocês andem, que eu possa andar também com o Senhor nos nossos corações. Que o Senhor seja a nossa base sobre todas as coisas. Em qualquer decisão que vocês tomarem, você coloca o Espírito Santo. Amém? Amém. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.